Bom dia. Quero primeiramente dizer da minha e nossa, eu assim imagino, indignação frente a mais um ato de barbárie racista cometido no Brasil com o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, um homem negro espancado até a morte no estacionamento do Carrefour de Porto Alegre. Bem, esse evento foi pensado no Instituto Langage a partir de dois grupos de trabalho. O grupo Psicanálise e Cultura e o grupo Psicanálise, Ética e Política. Quero agradecer, assim, a todos os membros que deram suporte a esta realização, e, em especial, àqueles que se engajaram diretamente na comissão de organização e tornaram esse evento possível. Anastácia Camila Moreira Lima Davi, Luiz Carlos de Araújo Lima, Naaman Robert, Celso Riquena e Daniel Péricles de Arruda. E há três grandes colaboradoras que também nos ajudaram de forma bastante intensa, que é Cassandra Muniz, Érica Parlato de Oliveira e Ana Lúcia Silva e Souza. Quero salientar que o Instituto Langage tenha muito o compromisso de ler de forma crítica não somente a teoria psicanalítica, como também o nosso contexto cultural. Temos desenvolvido também ações que visam a inserção e a produção de conhecimento neste campo, que durante muito tempo foi negligenciado pela psicanálise dita oficial. Para tanto, criamos uma bolsa de pesquisa universitária de estudos sobre raça e gênero, nomeada Estilhaçamentos Simbólicos, e duas coleções de livros, uma que será apresentada hoje à tarde, na mesa das 16 horas, que terá o título de Escritas Pretas, e outra já em andamento, denominada Transcultura, onde as falas preparadas para esse dia de hoje serão publicadas. A nossa programação de hoje tem a direção de trabalho do Instituto, com os nossos convidados vindos de áreas distintas, o que nos permitirá compor uma análise ampla e complexa, como esse tema merece. Começaremos nosso evento com uma mesa dedicada à análise de duas autoras psicanalistas negras importantes, Neuza de Souza, por Clélia Prestes, e Os Segredos de Virgínia, por Janaína Damasceno. Na mesa seguinte, Edneia Gonçalves nos falará sobre o papel do movimento negro brasileiro na luta antirracista. E Daniel Péricles de Arruda nos apresentará o seu texto sobre a procura de uma analista negro-negra, psicanálise e relações étnico-raciais. Faremos, então, uma pequena pausa para o almoço e retornaremos às 13 horas. No período da tarde, teremos três mesas. Na primeira, às 13 horas, Mônica Mendes Gonçalves apresentará o seu trabalho sobre raça, racismo, saúde, contradição, dialética e enfrentamento. E Ailton Cesário Alves Júnior terá sua contribuição com a fala A Desigualdade Racial na Saúde Coletiva, onde começa, onde termina. Às 14h30, teremos Giovânia Maria da Silva falando sobre racismo e desigualdade devem ser combatidos com políticas públicas. E Vanderlei Moreira Santos nos falará do seu trabalho sobre os traumas da escravidão no Brasil. Às 16 horas, teremos a mesa com Ana Lúcia Silva e Souza, Cassandra da Silva Muniz e Freda Marinho, que tratarão do tema Linguagem como Direito e Possibilidades de Si, Mulheres Negras frente ao Racismo. Na última mesa, às 17h30, teremos Pedro Serrano com sua fala sobre o racismo e crise constitucional e Jorge Hilton tratará do tema Branquitude, Música, Rap e Educação Transdisciplinar. Em seguida, faremos encerramento. Eu quero agradecer e destacar que esse evento está sendo traduzido de forma simultânea para a língua brasileira de sinais, como vocês estão vendo, e que será realizada por três tradutores, Raquel Fabiane Nogueira de Jesus dos Santos, que está fazendo agora a primeira parte, Lucas Rodrigues Teles, que assumirá em seguida, e Maísa Alves Teixeira, a quem nós agradecemos muitíssimo. Por fim,
Esse evento de hoje não é e não será uma atividade isolada, pois apesar de ser o primeiro inteiramente dedicado à questão do racismo, essa temática esteve presente de forma destacada em vários eventos realizados pelo Instituto no Brasil e na França. E ele terá desdobramentos no próximo ano com outras ações voltadas especialmente para o enfrentamento antirracista. Nós somos um Instituto de Psicanálise e falamos em nome dele, não em nome de toda a psicanálise. É preciso deixar isso bem destacado. E é a partir deste nome que sustentamos, via psicanálise, a dimensão estrutural e estruturante do racismo. E a este reconhecimento devemos ter o compromisso de fazer as revisões que forem necessárias para que a teoria psicanalítica não fique numa posição negacionista, que possa ser capaz de estar sempre alinhada a seu tempo, de forma crítica, e ser, no campo terapêutico, um lugar de escuta de todos os que nos procuram. Esta é uma entre várias das missões urgentes que a psicanálise precisa realizar. Conto com todos vocês. Obrigado. Passo a fala para o Luiz Araújo Lima, que vai fazer um complemento. Microfone, Luiz. Bom dia. Acho que eu gostaria só de reafirmar nossa indignação pelo brutal assassinato, né, do João Alberto Silveira Freitas, expressar nossa solidariedade à família, né, e, né, saudar todos e todas que, né, corajosa e bravamente estarão conosco aí neste sábado, né, para refletirmos acima de tudo buscarmos, por meio de uma reflexão crítica junto aos nossos convidados, possibilidades de análise, detecção e, sobretudo, formas de enfrentamento do racismo estrutural tipicamente brasileiro. Digo tipicamente brasileiro porque, de fato, existem peculiaridades históricas e culturais específicas e, ao mesmo tempo, cotidianas do racismo praticado aqui, né? Mas, né, isso, de forma alguma, autoriza, né, a negação de sua característica, da sua existência e da sua característica essencial, que é a de ser um racismo estrutural, né? Ou seja, que baliza todas as relações econômicas, sociais, políticas, né, relações de gênero, e que, portanto, estrutura a sociedade, né, e marca, né, demarca as subjetividades, né? Esse racismo, né, ele se torna ainda mais evidente quando assistimos autoridades do governo brasileiro, né, como o general Hamilton Mourão, ontem, vice-presidente da República, negar a sua existência, né? A negação da existência do racismo só é mais um incremento, né, que faz com que a sua realidade cotidiana e a sua virulência se tornem cada vez mais assustadoras, né? Como, né, eu também sou um dos organizadores desse evento, eu vou aqui abusar da minha prerrogativa e já endereçar uma questão, né, às pesquisadoras e pesquisadores, né, que vão fazer parte das diversas mesas que nós teremos no dia de hoje, né. A minha questão é a seguinte: com a extrema-direita no poder, né, será que as manifestações do racismo brasileiro, que nunca foi cordial, estão se tornando cada vez mais diretas, explícitas e sem pudores, né? Será que, de uma certa maneira, essa extrema-direita ela né, tem uma capacidade, uma possibilidade de fazer com que as manifestações diretas, né, porque assim a gente sempre identificou o racismo, né, por indicadores socioeconômicos, educacionais, né, salariais, né, os índices de violência, assassinato, mas essas manifestações diretas e cotidianas, né, que estão se tornando mais frequentes, será que isso é um efeito, né, da extrema-direita no poder, que de repente autoriza, né, algumas pessoas que sempre foram racistas a se expressarem mais diretamente, como a gente tem assistido, né? É uma questão que eu tenho me perguntado, eu gostaria que as nossas pesquisadoras e pesquisadores talvez falassem um pouco sobre isso, tá? Mas, né, só para terminar essa breve fala de introdução, né, eu quero conclamar, né, até porque nós estamos num ambiente político bem negativo, nefasto, né? Eu gostaria de convocar todo mundo, né, que todos os dias nós temos que ser antirracistas, antissexistas,
anti-homofóbicos, né, e, acima de tudo, antifascistas. Então, é isso. Mais uma vez agradecendo, né, a possibilidade de estar aqui, né, me congratulando com o Instituto Langage pela iniciativa e agradecendo a participação das nossas convidadas e nossos convidados. Bom dia. Olá, bom dia. Só algumas informações em relação aos momentos das falas. Por enquanto, os microfones ficaram fechados. Logo após as falas, nós abriremos um tempo intervalo para que vocês possam colocar questões. Também é possível que sejam enviadas questões pelas mensagens, né, aqui pelo chat, e aí a gente vai estar lendo e expondo, tá bom? Passa a fala para a mesa, que vai iniciar o evento. Daniel Pericles. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Daniel. Serei o responsável pela mediação da mesa. Quero cumprimentar as convidadas. Acredito que esse momento será um momento de muita reflexão, um momento totalmente pertinente com a atual conjuntura que estamos vivenciando. A atividade ela está prevista, essa primeira atividade, para começar agora, com teto até umas 10 horas, que nós teremos outros encontros, de acordo com o que foi apresentado pelo Sérgio. Então, eu queria só destacar, nesse momento, a importância do título dessa atividade: Racismo Estrutural, Enfrentamento Transdisciplinar Antirracista. E durante o processo de elaboração do evento, eu acho que é muito pertinente retomarmos e socializarmos aqui um texto que foi divulgado nas redes sociais. Como enfrentar algo que estrutura e permeia as relações e que opera como um dispositivo de extermínio de uma grande parte da população? Dada a magnitude dessa questão, tomamos a iniciativa de reunir um grupo diverso de atores sociais de vários campos para pensar juntos formas de enfrentamento que ultrapassam as barreiras disciplinares. Nossa proposição busca subverter a lógica estrutural do racismo que permeia as relações dos sujeitos com o seu entorno sociopolítico, a ponto de se tornar estruturante para estes, e desnaturalizar o que foi historicamente construído por uma cultura colonizadora, estruturada pela lógica da escravização e da branquitude. Somente com a construção de práticas antirracistas, estruturais e estruturantes, poderemos combatê-lo, como aquelas que sempre estiveram presentes nos movimentos de insurreição. Então, indo direto ao ponto, gostaria de apresentar as convidadas. Primeiramente, a Clélia Prestes. Ela é psicóloga do Instituto Ama Psique, em Negritude. Ela é especialista em psicologia clínica psicanalítica UEL, doutora em psicologia social pela USP, foi pesquisadora visitante do Departamento de Estudos Africanos e Afrodiaspóricos da Universidade de Texas, em Austin. Escreveu a tese Estratégias de Promoção da Saúde de Mulheres Negras, Interseccionalidade e Bem-Viver. A nossa outra convidada, Janaína Damasceno, Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, coordenadora do Grupo de Pesquisa Afrovisualidades, Estéticas e Políticas da Imagem Negra, Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas, pela UERJ, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades, coordenadora de pesquisas do Fórum Itinerante de Cinema Negro. Então, pessoal, só por uma questão de ordem, vou passar a palavra para a Clélia. Antes, eu só queria fazer um combinado com vocês. Cada palestrante vai ter o tempo de 20 minutos, e a ideia é que, ao término das falas, podemos fazer 2 blocos com 2 questões, para fomentar o debate e para esclarecimento, socialização de questões. Então, Clélia, fique à vontade, te
Passo a palavra. Obrigada, Daniel. Bom dia a cada um que está aqui. Um prazer. Obrigada pelo convite, né, que chegou pela Anastácia, uma parceira muito importante do Instituto Ama Psique e Negritude. Também é um prazer estar com o Daniel aqui. Não sei se você lembra, mas a gente se conheceu no Congresso de Pesquisadores Negros, né? Então, é uma alegria reencontrar. Janaína também, eu estou super feliz de estar aqui com a Janaína, gosto muito do trabalho dela. Acho que ela abre os olhos da psicologia de outras áreas, né? Depois vai vir a fala dela, mas temos muita gratidão pelo trabalho da Janaína, que nos mostra como figuras negras são invisibilizadas no campo psi. Eu vou ligar aqui meu cronômetro, porque eu me empolgo. Como figuras negras são invisibilizadas. E essa fala, eu vou trazer para vocês uma parte de um artigo que foi publicado justamente na Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, que é a que organiza o Congresso de Pesquisadores Negros. E é um número especial da revista sobre psicologia, sobre o campo psi, né? Psicologia, psicanálise, psiquiatria. E nessa revista eu tenho um artigo ali publicado que é justamente sobre figuras negras que são invisibilizadas no campo psi. Então, vou trazer uma parte desse artigo e dar destaque para o trabalho de uma dessas figuras, que é a Neuza Santos Souza, para tentar responder o desafio do título do evento, a pergunta do Luiz, né, para ir dialogando com o que o Daniel trouxe. Bom, eu vou começar então com uma frase da Neuza, que fala justamente sobre a importância de estarmos aqui visibilizando essas figuras, né? E essa frase é a seguinte: uma das formas de exercer autonomia é possuir um discurso sobre si mesmo, discurso que se faz muito mais significativo quanto mais fundamentado no conhecimento concreto da realidade. E depois a gente volta, né, mas a Neuza já dá a dica da importância da gente ressignificar a imagem da população negra nesse país e recontar as histórias. Então, nesse artigo, eu começo falando sobre... Eu tenho que ficar voltando aqui, gente. Tem uma colinha aqui no computador, tenho que ficar voltando, porque é muito chato falar sem ver, e que bom que aqui pelo menos eu vejo várias janelinhas. Eu começo falando do Juliano Moreira. Juliano Moreira, que é uma figura incrível, que assim como a Virgínia, né, Segredos de Juliano, podia ser uma outra tese, né? A tese da Janaína é Segredos de Virgínia. Que é por que a gente fala tão pouco de Juliano Moreira, né? Juliano Moreira foi a primeira... Bom, vou contar rapidamente. Ele, aos 13 anos, perde a mãe, que era uma mulher negra que trabalhava... Em todos os textos e artigos que eu li, falava que ela trabalhava para o barão de Itapuã. Acontece que ela trabalhava para ele na época da escravidão ainda, então eu suponho que ela era escravizada por ele. E aí, aos 13 anos, ela morre, a mãe do Juliano. E com essa mesma idade, ele entra na faculdade de medicina. Sim, 13 anos. E ele entra na faculdade de medicina, obviamente ele recebe ajuda do barão de Itapuã, que era professor na faculdade, e que o ajuda com incentivo aos estudos, com ação afirmativa, digamos assim. E ele entra, então, na faculdade de medicina, e quando ele termina, ele produz o que a gente chama agora de TCC, sobre sífilis, que até hoje é referência internacional no assunto. E também recebe prêmios, né, internacionais. Ele, então, viaja, também, logo depois da formatura, ele viaja por países, tanto para estudar psiquiatria, que era feita em diferentes países naquele momento, a gente está falando de final do século XIX, quanto para tratar a tuberculose, que ele tinha por uma vida desregrada, inclusive por muitos estudos. Sabemos como é, né, gente? E aí, depois ele se torna professor nessa faculdade, né? Obviamente não foi fácil, a seleção, tem toda uma cena ali, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E ele se torna, e um dos colegas dele tanto que foi professor, como se torna colega quando ele vira
também professor na Faculdade de Medicina da Bahia, é Nina Rodrigues, que aí a gente conhece mais, porque é o autor de várias teorias de racismo científico, que pretendiam provar que a população negra, entre outros grupos sociais, seria essencialmente inferior e degenerada, e que mereceria tratamentos à base de eugenia, né, e de higienismo, inclusive, técnicas higienistas. Bom, mas o Juliano Moreira começa, então, a discordar de Nina Rodrigues, produzir, mas o interessante é que em 1903 ele é convidado pelo ministro da Saúde do presidente Rodrigues Alves para assumir um hospital psiquiátrico federal e uma espécie de secretaria estadual de saúde do Distrito Federal, que na época era no Rio. Por que eu estou contando tudo isso? Para dizer para vocês que assim que ele assume, ele manda retirar as grades e as camisas de força do hospital. Isso em 1903. Né? Para dizer para vocês que a invisibilização das figuras negras na psicologia passa por a gente não contar essas histórias e dizer que na década de 70 Basaglia fez a reforma psiquiátrica. Bom, Basaglia fez uma reforma psiquiátrica, mas na década de 80, né, 70, 80, mas na década de 50, Fanon já faz também estratégias parecidas no hospital na Argélia e promove não só passeios com pacientes, entre outras estratégias, mas entrega uma carta manifesto eu estou chamando de manifesto, uma carta de demissão no hospital psiquiátrico, dizendo que ele não iria mais utilizar aquela técnica que só servia como ferramenta da colonização do país, das mentes, e entra para o movimento de libertação. Então, na década de 50, e o Basaglia, inclusive, cita o Fanon, na década de 50, Fanon já fazia elementos, né? Aí a gente pode dizer, bom, mas o Fanon era né? O Basaglia foi um movimento inteiro. 70 anos antes de Basaglia, Juliano Moreira faz toda essa revolução, traz oficinas de trabalhos artísticos e técnicos para o hospital, transpõe o tratamento para além dos muros do hospital psiquiátrico, inclusive incentivando que os pacientes fossem acolhidos por famílias biológicas ou não. Ele instala aqui toda uma corrente de psiquiatria a partir de Kraepelin, que a gente lembra, né, dos cursos. Bom, nem todo mundo aqui deve ser psicólogo, né, mas enfim, esse é uma corrente alemã de psiquiatria. Então, ele instala laboratórios no hospital psiquiátrico, que é para fazer melhores diagnósticos, oficinas, e ele tem uma veia científica muito atenta. Então, também produz muitos artigos científicos, centenas de artigos científicos, não é modo de linguagem, são centenas, e tem uma escola de psiquiatria, o campo diz que Juliano Moreira é o pai da psiquiatria moderna, porque ele traz várias alterações na forma de se compreender a psiquiatria e vários discípulos, Afrânio Peixoto, Franco da Rocha, são todos discípulos de Juliano Moreira, ou colegas ali naquele... Ele reúne um grande número de profissionais. Então, como a gente entender que não basta tudo isso para ser entendido minimamente como uma figura central do campo psi brasileiro, né? Só o racismo explica essa invisibilização. Juliano Moreira, além disso, estamos no Instituto de Psicanálise, né? Juliano Moreira é a primeira pessoa a citar a psicanálise no Brasil, em 1899. Agora vocês estão fazendo conta, né? Não, mas o Freud publicou Interpretação dos Sonhos em 1900, sim, antes dele publicar a Interpretação dos Sonhos. O Juliano Moreira já defendia, inclusive pelas viagens que ele fez, já conhecia a obra de Freud e defendia que ele deveria ser melhor ouvido. E no hospital que ele dirige, ele instala técnicas, ele adota técnicas psicanalíticas. Em 1914, bom, eu não vou lembrar agora as datas exatamente, está lá no artigo para quem quiser mais detalhes. O artigo se chama Não Sou Eu do Campo Psi, Vozes de Juliano Moreira e Outras Figuras Negras. O primeiro trabalho científico que fala da psicanálise no Brasil agradece Juliano Moreira por seus trabalhos não publicados e por suas falas numa das associações que o Juliano funda e participa e publica trabalhos, que são essas instituições, né, nacionais de psiquiatria.
Tem que resumir, gente, porque está passando aqui, ó, um monte de informações, e ele é encantador. Ele também... então, o primeiro trabalho científico de psicanálise, né, falo do Juliano Moreira. A primeira Sociedade Brasileira de Psicanálise, que é de 1927, tem Juliano Moreira como presidente ou vice-presidente. Não vou olhar a cola agora, que eu gostei de olhar para vocês, vou deixar a cola lá na outra tela. E justamente por toda essa, né, como presidente ou vice-presidente, ali em 27 ou 28, eu me confundo, porque é no Rio, se não me engano, no Rio em 27, não, em São Paulo em 27, no Rio em 28, acho que é isso. E aí Juliano Moreira está na do Rio. Bom, e além disso, né, a gente tem toda uma série de produções, ele incide nas leis que são produzidas para descriminalizar a doença mental. Juliano Moreira também produz e reúne um grande número de produções. Aí eu preciso dar um salto, agora é gigante. Ele dirige esse hospital de 1903 a 1930. Ele só sai da direção do hospital retirado pelo Getúlio Vargas. Destituído, né, pelo Getúlio Vargas. Esse mesmo hospital, ele era Hospício Nacional de Alienados, depois Hospital Nacional de Alienados, vai mudando de nome, inclusive de endereço, e vai depois para um prédio que hoje é ocupado pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Olha como as histórias né, a Janaína é professora no Rio de Janeiro, então, né, ali, quanta história a gente tem ali, e quanta história invisibilizada, como o Porto também, né, todas as histórias do Porto. Mas, enfim, esse mesmo hospital que Juliano Moreira dirigiu, 14 anos depois, é dirigido por uma figura que aí sim a gente conhece bem, Nise da Silveira, que tem filme sobre ela, onde aparece inclusive uma enfermeira sem nome, que é a Dona Ivone Lara, né, que também tem uma contribuição para a área de saúde mental. E Nise da Silveira é incrível, né, gente? Eu sou apaixonada pelo trabalho dela. A minha questão é por que a gente fala de Nise da Silveira e não de Juliano Moreira, de Basaglia e não de Fanon e Juliano Moreira. E aí, nesse hospital, uma coincidência, tanto o Juliano Moreira, quanto a Nise da Silveira e quanto a Neuza Santos Souza se formaram na mesma faculdade de Medicina da Bahia e descem para o Rio, ou sobem, depende de como você coloca o mapa, para estudar e trabalhar com a área psi, com o campo psi, com a saúde mental e com técnicas revolucionárias. E Neuza Santos Souza vai trabalhar nesse mesmo hospital que Nise da Silveira trabalhou. Então, agora eu preciso chegar na Neuza, né? A Neuza é outra figura incrível, que em 82 escreve uma dissertação de mestrado, que depois se transforma num livro, Tornar-se Negro, que é a nossa grande referência, o livro mais conhecido de relações raciais no campo psi. E esse livro, eu gosto, assim, tenho ficado muito apaixonada por falar da Neuza. Aliás, né, Janaína, a gente vai ter agora, está sendo lançado uma série de vídeos, chama Intérpretes Negras do Brasil. E aí temos episódios ali, né, está sendo um prazer a gente dessa geração poder apresentar pessoas de outras gerações. Tem um vídeo da Janaína sobre a Virgínia, tem um vídeo meu sobre a Neuza, e vários outros ali. Tem um vídeo da Flávia Rios sobre a Lélia Gonzalez, que é outra figura invisibilizada. Tem um vídeo do Muriatã sobre Guerreiro Ramos. E eu estou falando só os nomes de figuras negras que contribuíram para o campo psi. Tem vários outros vídeos também, Milton Santos, etc. Então, a Neuza, ela se forma na Faculdade de Medicina da Bahia, vem para mais próximo de nós, no Rio de Janeiro, e produz essa dissertação incrível que fala sobre como o ideal de ego é branco nesse país. E, tendo o ideal de ego branco, como é que a gente constrói uma personalidade saudável tendo um referencial que é impossível de alcançar, é fadado ao fracasso? E ela vai demonstrando como a gente, então, tem uma formação de personalidade impossível de chegar num processo saudável se não revertido o seu referencial. A Neuza também, mas ela não,
vejam, o livro dela, apesar do Jurandir Freire Costa fazer o prefácio do livro e falar apenas das mazelas de tornar-se negro, e, aliás, não citar o nome da autora, né, essa constatação não é minha, é da Ana Paula Mussati Braga. O Jurandir Freire Costa, ele não cita o nome da Neuza no prefácio, ele não diz que ela é uma mulher negra, e depois ele usa esse prefácio num artigo de outro livro, sem citar que é do livro da Neuza originalmente. Também tem um pós-fácio do Gregório Barenblit. Estou falando esses nomes porque a gente conhece, né, no campo psi. Esse livro não é não tornar-se branco, é tornar-se negro. Por quê? Porque além de falar de todas as vicissitudes de ser negro no Brasil, ela também fala que tem nesse processo uma alternativa que é tanto se conscientizar dos processos sociohistóricos que contribuem para a formação de identidade, quanto se apossar desses conhecimentos e se politizar para chegar num processo, aí sim, de tornar-se negro, e que é possível, sim, chegar a um estado saudável se a gente, inclusive, rejeita o ideal de ego branco, que é o imposto o tempo todo. A Neuza escreve esse livro, né, publica esse livro em 83, ela vai trabalhar no Hospital Psiquiátrico da Casa Verde, que também ali está junto com... agora não lembro o nome, mas tem uma figura super importante da reforma psiquiátrica, que foi o primeiro presidente da sociedade, enfim, não vou parar para isso agora. E aí a Neuza tanto faz grupos, tem o Hospital Casa Verde, onde ela trabalha, ela faz grupos, ela não é muito afeita a ficar frequentando instituições, ela gosta de um trabalho mais individual, porque ela dizia que a gente perdia muito nas tensões, né, na dinâmica do grupo. Então ela produziu, mas ela fazia nesse hospital, ela foi convidada a dar aula sobre Lacan, e aí ela fazia um grupo de estudos que recebia a cada semana, durante 10 anos, ela fez esse grupo de estudos, recebia psicanalistas, psiquiatras, internos do hospital. E aí, em outro texto da Neuza, ela escreveu vários, a gente fica conhecendo só o Tornar-se Negro, né, mas tem... tá ali, mas eu não... sobre a angústia, esqueci agora o termo exato. Tem vários artigos também da Neuza. E aí ela... Num outro texto muito interessante, que é O Estrangeiro, né, que a gente conhece bastante esse termo, né, numa obra do Freud, ela vai falando sobre, inclusive, como aquilo que é estranho nas pessoas, psiquicamente falando, né, que a gente sabe que tem essa dimensão da gente não reconhecer uma parte do que uma parte de nós mesmos e mesmes, que é insuportável, e projetar sobre outras pessoas. Então, isso é o que acontece muitas vezes, né? E aí tem esse estranhamento do duplo, do estranho, que é familiar. Ela aproveita essa teorização do Freud, vai falando sobre isso em relação à esquizofrenia, em relação ao próprio racismo, né? De como a gente projeta o estranho, que é tanto, por exemplo, o erótico idealizado, o insuportável, né? O fantasmagórico. E aí a gente precisa combater e querer eliminar no outro aquilo que é insuportável em mim. A Neuza também fala sobre, nesse texto, né, eu acho muito interessante que ela vai dizendo assim, que o esquizofrênico, por exemplo, ele tem a possibilidade de ouvir aquilo que o neurótico ensurdeceu para, né, aquilo que o neurótico não ouve mais. E nesse hospital, a Neuza faz algo muito inovador, uma oficina de vozes, que não é de canto coral, nada disso, mas é uma oficina onde internos têm espaço para falar das vozes que escutam. E ela vai também trazendo oficinas, várias práticas antimanicomiais, né, e de reforma psiquiátrica. Ela traduz textos lacanianos, várias produções. E vai falando também sobre a importância de um tratamento humanizado, né, assim como Juliano Moreira, ao longo da trajetória dela, ela vai falando sobre isso. Bom, para ir fechando, que eu estou também a fim de ouvir a próxima fala, mas queria dizer, não sei nem se eu vou responder sua pergunta, viu, Luiz, e talvez a Janaína seja
pessoa mais indicada pela formação nas ciências sociais, mas eu queria dizer sobre como a gente tem um genocídio no país que se dá por várias instâncias. Por exemplo, a gente ontem acordou com uma tortura, né? Porque ter um homem negro assassinado a pancadas na madrugada, para a gente acordar com essa notícia, quando a gente precisa comemorar nossas lutas e nossas conquistas, não deixa de ser uma forma de tortura psicológica, né? E isso é muito frequente, porque quando ele é assassinado, né? Todos nós aqui que temos mais melanina na pele, bom, agora a gente entra com a gente já entrava, né? Porque já no próprio Carrefour já prenderam um homem porque estaria roubando seu próprio carro, né? Vários casos. O que eu quero dizer é o seguinte: o genocídio não é só dos corpos. O genocídio a cada homem negro, né? A cada João Roberto, né? O nome do John. Fica difícil decorar, gente, porque são muitos, né? João Roberto, obrigada. Alberto, obrigada. João Alberto, João Pedro, Miguel, Marielle, né? São tantos nomes que a gente não consegue mais decorar. E a cada corpo negro que é assassinado, são muitos, os números são de guerra, são equivalentes a países em guerra, cada uma dessas pessoas que se identificam com esses corpos são afetadas na sua possibilidade de ter perspectiva de vida, projetar sonhos, né? Então, é um genocídio de um corpo que repercute, que tem por sequela, que é um termo que já tem sido usado por Andréa Beatriz, do grupo Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto, e também pela Kristen Smith, da Universidade do Texas, para dizer o seguinte: se você continua acompanhando as famílias, as mães desses jovens, elas constatam que muitas falecem tempo depois, de infarto, de várias questões que não são contabilizadas como decorrentes daquele assassinato. Então, o genocídio é muito maior. E ao assassinar as nossas expectativas de vida, os nossos sonhos, nossa possibilidade de querermos ser qualquer coisa nesse mundo, ou de entrar tranquilo num supermercado, isso incide na nossa saúde mental. Isso Juliano Moreira já ia dizendo, né? Como a saúde mental, bastante comprometida no Brasil, tem dados históricos e sociais. Então, o genocídio é dos nossos corpos, é das nossas mentes, é das nossas teorias, é da nossa possibilidade de ter cuidado quando corpos negros chegam para um atendimento psicanalítico e não são enxergados, não são ouvidos. Mas, para finalizar mesmo, eu quero ler um parágrafo desse artigo que fala justamente... desculpa, eu falei da tortura, né, enquanto eu acho aqui. E aí me parece, Luiz, que esse é um governo muito bom na estratégia de tortura psicológica, porque ficar soltando notícia estapafúrdia e depois volta atrás, favorecendo... o terror tem nos adoecido, né? O terror tem feito por nós algo que nos deixa imobilizados, inclusive, né? E essa angústia precisa se transformar em movimento. Então, para terminar, quão equivocado está um campo em que profissionais voltados à saúde, por meio da escuta, privilegiam-se, ainda que não intencionalmente, de uma surdez estratégica para as relações raciais. Esse campo, que se destaca pelo exercício da memória, acaba por apagar produções e figuras negras. Campo das vozes, do diálogo, que silencia a diversidade e monologa a onisciência. Campo da abertura para encontros genuínos, especializado em isolamentos. Campo das conscientizações, alienado e alienante. Do contato, da discriminação. Da neutralidade parcial. Do cuidado negligente. Do compromisso omisso. Da ética conivente. Da busca por sentido incoerente. Do olhar daltônico. Da saúde ensandecedor. Campo psicótico. Em uma sociedade em que são estruturais o racismo, o sexismo e outras violências, elas permeiam as ideologias, instituições, ciências, profissões, relações e psiquismos. Compreender isso é um primeiro passo para um posicionamento que abandone a manutenção de desigualdades, que ultrapasse a negação, a vergonha, a culpa,
são elementos que a Grada Quilomba discute. Para atingir reconhecimento e reparação, é necessário compreender as dinâmicas psicológicas das relações raciais, o lugar de cada pessoa, incluindo o próprio, nesse cenário, comprometer-se com o fim do genocídio dos corpos, expectativas, memórias, histórias, prazeres, realizações, sentidos de vida, rever teorias e práticas, estar abertos para vozes diversas e, assim, assumir efetivamente ações descolonizadoras, aquilombadas e libertárias. Obrigada. Clélia, muito obrigado. Claro que eu lembro de você, Clélia. Foi um prazer, como está sendo aqui agora, te ouvir. Parabéns. Eu tomei a liberdade de socializar o seu artigo aqui no chat, tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Ok. Bom, passo a palavra então para Janaína Damasceno. Ela está aqui na sala? Tá, acho que ela está Sim. tentando abrir o microfone. Ah, ok. Janaína, seu microfone está liberado. Ah, tá, que ele estava fechado. Sim. Tentando abrir, alguém estava dizendo o host não permite. Tá bem, obrigada, Ana Mãe. Bom dia, para mim é uma felicidade estar aqui hoje. Tá ao lado da Clélia, a quem eu admiro tanto. Né, Clélia? Que bom estar com você nessa mesa. Eu queria começar agradecendo, então, ao Instituto Langage pela organização do evento, em especial a Érica Parlato, a Cassandra Muniz, a Ana Lúcia Souza, que entraram em contato comigo, me convidaram para estar nessa mesa aqui de manhã. Também gostaria de agradecer ao Sérgio Oliveira por essa possibilidade também de estar aqui organizando o evento, fazendo parte do evento, e saudar o Daniel Arruda, que está aqui na mesa com a gente. Obrigada, Daniel, por estar nos mediando. Pode puxar nossa orelha quando precisar. Queria agradecer também a presença de tanta gente numa manhã de sábado, né, para estar discutindo aqui a questão do racismo estrutural. Isso é muito importante, são esses encontros, né, às vezes pequenos ou grandes, mas são esses encontros que efetivamente têm mudado a nossa história. Né? A nossa é uma história de encontros. Gostaria de saudar também João Alberto, né? E a história dele como homem negro, e a passagem que ele fez agora há pouco, vítima da violência do racismo brasileiro. Bom, eu vou fazer uma fala de aproximadamente, quer dizer, tenho que fazer uma fala de 20 minutos, talvez eu passe um pouquinho, talvez eu chegue a 25, mas daí o Daniel vai puxa a minha orelha. E eu vou falar sobre a trajetória um pouco da trajetória da Virgínia Leone Bicudo. E eu estou muito feliz porque hoje a Virgínia completaria 110 anos de vida, hoje seria o aniversário da Virgínia Leone Bicudo. Então, eu começo o dia bastante feliz. Feliz também porque ontem, não sei se vocês viram, teve um especial na Rede Globo, depois da novela, chamado Falas Pretas, dirigido pelo Lázaro Ramos, e uma das personagens retratadas foi justamente a Virgínia Leone Bicudo. E foi muito bonito e foi muito especial para mim poder participar desse processo de visibilização da trajetória da Virgínia, tanto nas ciências sociais quanto na psicologia e no mundo psi. Né? Quer dizer, muita gente faz parte dessa história e sou feliz também por compartilhar um pouco dessa história da Virgínia com as pessoas. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é o fruto da minha dissertação, da minha tese de doutorado defendido. Clélia, abre seu microfone, daí a gente fica conversando. Fica mais fácil. Tá bom, vamos lá. E aí você pode ir falando também, vai falando. Eu sou apaixonada pelo Juliano Moreira, assim como você ia falando, assim, meu Deus, Juliano, incrível, realmente, né? Eu sou apaixonada por ele. E aí eu vou compartilhar, então, com vocês um pouco da minha tese de doutorado defendida na USP há 7 anos atrás, em 2013. Eu fui orientada pelo professor Kabengele Munanga, e isso para mim é algo extremamente especial e importante na minha trajetória. Então, eu vou apresentar um pouco dos resultados da minha pesquisa para vocês. E aí eu vou tentar compartilhar aqui a minha tela
para que vocês acompanhem um pouco das imagens, com que... Aqui, isso, das imagens da minha apresentação. Então, o nome da minha apresentação é Os Segredos de Virgínia, Estudo de Atitudes Sociais em São Paulo. Na verdade, esse foi o título da minha tese. A Virgínia Leone Bicudo, para quem não conhece, é muito estranho falar também numa comunidade de psicanalistas, estou um pouco nervosa, principalmente os psicanalistas de São Paulo que conhecem a trajetória e o trabalho da Virgínia muito melhor do que eu. Então, eu vou me ater... necessariamente, Janaína. Né? Fica tranquila. Eu vou me ater muito mais às décadas de 40, a trajetória dela, que nasce em 1910, na cidade de São Paulo, até a década de 40 e 50, quando são os principais trabalhos dela envolvendo ali relações raciais. Então, a Virgínia, para quem está acompanhando aí, é essa moça bonita que está aqui nessa imagem que eu estou mostrando para vocês. Essa é a foto de formatura da Virgínia Leone Bicudo. Ela nasce em 1910, na cidade de São Paulo, falece em 2003, com 93 anos, ela viveu muito. E essa é a imagem de formatura dela, na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, hoje chamada de FESP, né? Em 1938, ela se forma com esses outros moços que estão aqui ao redor, ela se forma numa das primeiras turmas de sociologia do país. E eu gosto muito dessa imagem. Quem a conheceu pessoalmente sabe que ela era pequenininha, ela era baixinha, né? Tinha 1,54 m, se eu não me engano, e ela foi colocada no centro dessa imagem. E eu gosto muito dessa foto. Então, nessa foto, que é essa foto de formatura que eu estou mostrando para vocês, a gente tem a imagem dela aqui no meio, e atrás nós temos 7 homens, né, que estão se formando junto com ela. Eu gosto dessa imagem porque eu lembro que na minha defesa, o professor João Batista Borges Pereira perguntou assim: Janaína, mas veja, todo mundo é esquecido, qual que é o problema da Virgínia ser esquecida também? E aí eu mostrei essa foto para ele e disse assim: professor, vamos fazer o exercício, eu queria que vocês fizessem esse exercício aí também, né? Peguem uma mão e tapem a figura da Virgínia. Se a gente tapar a figura da Virgínia, você tem 7 homens, né, que podem ajudar a gente a contar a história das ciências sociais no Brasil. Né? Mas nenhuma mulher e nenhuma pessoa negra. Então, e se você tapar, por exemplo, esse senhor que está aqui à direita, você ainda tem 6 homens contando a história das ciências sociais no Brasil, da institucionalização das ciências sociais no Brasil, e Virgínia Leone Bicudo. Quando a gente tapa essa figura da Virgínia, quando a gente esquece da figura dela, parece que não houve nenhuma mulher negra na história das ciências sociais, e que não houve nenhuma pessoa negra na história da institucionalização das ciências sociais no Brasil nos anos 30. Então, é muito importante que essa figura seja central nessa foto, porque ela ajuda a contar a história das ciências sociais, ela ajuda a contar a história do movimento, né, do mundo psi no Brasil, e ela é uma das fundadoras dessa história. Ela não só ajuda a contar, como ela é uma das fundadoras da moderna tradição intelectual, né, da sociologia e da psicologia, da psicanálise no Brasil. Então, eu gosto muito, muito mesmo dessa foto. Ao mesmo tempo, muitos de vocês ainda devem estar pensando assim, mas será que ela era negra mesmo? Será que ela não era? Essa foto não define muita coisa para mim. Então, acho que através dessas imagens também a gente pode discutir um pouco da presença da Virgínia Leone Bicudo. Essa segunda imagem aqui que eu estou mostrando para vocês é da família dela. Esse homem, esse senhor que está sentado aqui no meio é o Teófilo Bicudo, que foi o pai da Virgínia. Né? A senhora que está à direita é a mãe dela, a Giovanna Leone Bicudo. E a história da família dela é bastante interessante. O pai dela vivia numa fazenda chamada Mato Dentro de Jaguari, perto de Jaguariúna, ali em Campinas, mas já perto de Jaguariúna. E ele era, digamos que, afilhado do dono dessa fazenda, do Bento Bicudo. Bento Bicudo foi um homem muito rico, produtor de café no estado de São Paulo, que tinha uma fazenda, várias fazendas de café. A mãe do Teófilo Bicudo nasceu numa das fazendas do Bento Bicudo, ela foi escravizada, né, nessas fazendas, e ele nasce nessa fazenda no último quartel do século XIX,
e foi meio que adotado pela família Bicudo. Adotado porque, assim, parte da família ainda, algumas pessoas da família acham que talvez ele tenha sido filho do Bento Bicudo. Então, tem uma disputa aí também. Mas o fato é que ele estava lá nessa fazenda Mato Dentro de Jaguari, né? Filho dessa mulher que foi escravizada, da Virgínia Júlio, que foi uma mulher escravizada na fazenda, e ele encontra a dona Giovanna Leone nessa fazenda, porque ela vem, né, ela é imigrante italiana que vem com a família da Itália para cá, e aí eles se instalam essa família imigrante se instala nessa fazenda Mato Dentro de Jaguari, lá no interior de São Paulo. Foi quando os dois se encontraram, se apaixonaram, se casaram e se mudaram para São Paulo. Interessante que o nome da Virgínia Leone Bicudo é o nome, o Florestan Fernandes tinha uma expressão que era, tem um livro chamado Do Escravo ao Cidadão, e o nome da Virgínia Leone Bicudo meio que expressa isso também, porque Virgínia é uma homenagem que ela faz à avó, que o pai faz à mãe, né? Então é uma homenagem à avó, que foi uma mulher escravizada na fazenda Mato Dentro de Jaguari. Leone é o sobrenome da família italiana que está chegando no Brasil, né, e que ainda não é completamente cidadã nesse momento, né, mas depois, rapidamente, a comunidade italiana se torna cidadã, muito mais rápido do que a comunidade negra. Né? E Bicudo é o sobrenome do dono, do Bento Bicudo, que é o dono da fazenda onde eles se conheceram, né, que foi esse padrinho do Teófilo Bicudo. Então, o nome da Virgínia meio que expressa, né, da Virgínia, a homenagem a essa Virgínia escravizada, aos italianos que estão chegando no Brasil, e ao Bicudo, que é um sobrenome que o pai dela coloca nos filhos, em si mesmo. Né? Não foi um nome que ele ganha, foi um nome que ele requer, né? Que ele vai ao cartório e dá esse nome para todos os filhos e para ele, depois que ele chega em São Paulo. E eu acho muito interessante, porque o que significava ser um bicudo na cidade de São Paulo? Era muita coisa. Era a possibilidade de você ter um sobrenome, de uma família rica, e poder ter uma mobilidade, uma navegação social muito melhor do que outras famílias negras. Ter o sobrenome Bicudo te projetava, então o pai dela pensou nisso na hora de ter o sobrenome e de colocar esse sobrenome na família. Algumas pessoas dizem que ele colocou porque talvez o Bento fosse o pai dele. Eu acho que foi mais do que isso. Eu acho que esse homem lindo que está sentado aqui, muito bem vestido, com essa família, não é, que também e estiloso, né? Com essa família que está aqui ao redor dele, esse homem tinha a noção do que significava ter um sobrenome como esse na cidade de São Paulo, e é esse sobrenome que a família carrega pela vida toda, né? Que não é um sobrenome qualquer, é um sobrenome dos quatrocentões paulistas, né? É um sobrenome de gente que é herdeiro de Sesmaria, né? É um sobrenome de gente, é um sobrenome tradicional dos quatrocentões, que hoje são os quinhentões paulistas. Quatrocentões por quê? Porque estão aqui, né, há quase 500 anos. Mas antes de falar propriamente sobre a história da Virgínia, eu só quero mostrar um quadro para vocês, porque a gente fica falando muito sobre racismo estrutural, mas assim, a Virgínia nasce em 1910, em São Paulo, e enquanto ela está nascendo, né, o que o Brasil está projetando para si, racialmente falando? Essa figura que eu estou mostrando para vocês agora é o João Batista de Lacerda. Ele foi diretor do Museu Nacional aqui do Rio de Janeiro. E em 1911, ele foi para o Congresso Internacional das Raças, em Londres, que foi um congresso muito importante, né? E ele foi enviado como um delegado brasileiro para esse congresso para falar quais eram as pretensões do Brasil em relação à modernidade e em relação à sua demografia racial. E aí ele vai lá para Londres e ele mostra o seguinte diagrama. Eu estou encurtando a história aqui. Quem quiser, eu mando o link para ler o livro dele, que é mais tranquilo. E aí o que eu vou mostrar para vocês agora é o relatório, né, o que vocês estão vendo, essas páginas, é o relatório que ele escreveu, né, da visita dele a Londres, da participação dele nesse congresso. E aí esse relatório é muito interessante para a gente entender como o Brasil projetava a presença negra, né, naquele momento e para o futuro. Então, talvez seja um pouquinho pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar isso daqui.
Acho que agora vai ficar melhor. Isso, estão conseguindo ver? Sim. Então, aqui, nessa parte colorida, esse diagrama está escrito assim: Diagrama da Constituição Antropológica da População do Brasil, organizados segundo as estatísticas oficiais, de 1872 a 1890, por Eduardo Roquette Pinto, que era um antropólogo, médico, que trabalhava com o João Batista de Lacerda. Os silvícolas não se acham todos aqui compreendidos. Por silvícolas são os indígenas, né? É como eles chamavam os indígenas no momento. Então, naquela primeira coluna, é o ano de 1872. E aí, essa é a projeção demográfica que a gente tem para 1872. No Brasil, tinham 38,1% de brancos, 16,5% de negros, 7% de indígenas e 38,4% de mestiços entre brancos e negros. No ano de 1890, que é essa segunda coluna, a gente já teria, com o avanço da imigração, né, com o início da imigração, 44% de brancos, 12% de negros, 12% de indígenas e 32% de mestiços entre brancos e negros. É o que ele escreve antes ali no texto. Na coluna C, ano de 1912, que é o cálculo aproximado que eles estavam tendo para 1912. Esse texto aqui é de 1911. A gente já teria 50% de brancos no Brasil, 9% de negros, 13% de indígenas e 28% de mestiços. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nessa última coluna, que essa é a coluna importante desse trabalho do João Batista de Lacerda, que é a projeção que eles fazem, que o governo brasileiro, que o Estado brasileiro faz para o ano de 2012. Então, como seria o Brasil 100 anos depois? E aí, 100 anos depois, eles acreditavam que o Brasil teria 80% de brancos, 17% de indígenas e 3% de mestiços entre brancos e negros. Está faltando alguém aí nessa tabela, vocês perceberam? Percebeu, Sérgio? Está faltando alguém aí nessa tabela? Ilustração da necropolítica, né? Não é? Aqui embaixo está escrito, ó, ali do ladinho da coluna está escrito negro igual a 0. Veja. E aí está a Constituição Etnológica da População do Brasil daqui a 100 anos. Isso que vocês estão vendo é um texto oficial, é um relatório oficial que ele entregou à Presidência da República. Porque ele teve que fazer o relatório à Presidência da República. Então, esse é um texto oficial. Às vezes a gente acha assim, mas o racismo é estrutural, cadê esse racismo? Parece que a gente não consegue pegar o racismo no Brasil. Esse é um dos textos que mostra para a gente qual era a intenção do Estado brasileiro em relação à presença negra. E aí uma coisa que é importante, que assim, né, eles projetavam que 80% da população seria de brancos, 17% de indígenas, 3% de mestiços e 0%, ou zero, né, 0 de negros. Muita gente diz assim, nossa, eles queriam sumir com os negros. Eles queriam sumir com os negros e com os mestiços, né, gente? Do que eles chamavam de mestiços, porque 3% é muito pouco. Então, às vezes tem uma discussão muito forte sobre colorismo, eu gosto de mostrar, quando a gente vai discutir colorismo, essa tabela, porque a projeção era que nem os negros de pele escura, nem que os negros de pele mais clara estivessem aqui hoje. Então, quando a gente vê assassinato de Marielle, de João Pedro, de João Alberto, a gente tem que pensar que, historicamente, que eles estão enraizados na história do Brasil. Né? E no desejo de que a gente não estivesse aqui. E ali do lado ele ainda escreve, uma vez desaparecida a raça negra do Brasil, veja, ele está escrevendo isso. Essa frase é extremamente forte. Uma vez desaparecida a raça negra do Brasil, esse era o projeto. Então, a gente tem um projeto republicano, só para falar né, do início da República, a gente tem um projeto, né, na República Brasileira que é um projeto de extermínio. Né? Então, uma vez desaparecida a raça negra do Brasil, é preciso contar ainda com a influência do atavismo, esse esforço ancestral de retrocesso
para denunciar, através dos séculos, uma origem longínqua já apagada. Centenas de anos são passados depois que se extinguiu o domínio árabe nas regiões meridionais da Itália. Entretanto, os sinais do atavismo árabe aparecem bem patentes em muitos indivíduos nascidos na Sicília e nas regiões meridionais da Itália. Assim sucederá também no Brasil, e daqui a alguns séculos, certos sinais negroides hão de aparecer nas populações desses tempos, assinalando uma descendência remota dos negros e dos mestiços. Então, só para pensar que no momento que a Virgínia Leone Bicudo estava nascendo, essa moça extremamente bonita que está aqui na nossa frente, né, o pensamento do Estado brasileiro em relação ao negro e ao mestiço, eu vou usar esse termo mestiço como um termo êmico, né, um termo do campo, né, do negro e do mestiço, era o projeto de extermínio. Então, o que significa você crescer com esse peso, com essa voz o tempo todo atrás de você. E eu acho que é um pouco também do que a Clélia estava falando em relação ao fato de a gente acordar numa manhã que a gente quer comemorar e ouvir, não é, mais um assassinato. Qual que é o peso para a gente, enquanto comunidade negra, acordar todo dia sabendo que há um projeto de extermínio em relação à nossa presença no mundo. No caso da Virgínia Leone Bicudo, esse projeto de extermínio ele é lançado também para o campo intelectual. Às vezes a gente fala muito sobre invisibilidade do negro, eu tenho parado de usar a expressão invisibilidade e apagamento, eu tenho usado a noção de eliminação, que eu acho que para dar conta do que a gente vem sofrendo na nossa comunidade, só a ideia de eliminação é justa, né? Eliminação física e eliminação do plano intelectual também. Então, a Virgínia Leone Bicudo ela tem contribuições muito fortes, e é um pouco delas que eu vou falar agora, para o campo psi no Brasil, para o campo dos estudos sobre relações raciais no Brasil, e isso também some da história das ciências sociais, da psicanálise e da psicologia. Então, esse sumiço, para mim, é um esforço de eliminação. Não é invisibilidade, não é apagamento, porque precisa de uma força que faça isso, né? Apagar parece, sabe, quando a gente deixa alguma coisa no sol que vai desbotando, né? Parece que é algo simples, que é algo um pouco natural. Invisibilizar também não dá conta do processo de eliminação do qual a gente é vítima, do qual a gente é vitimizado. Então, só para tentar responder um pouco também da questão do Luiz, né, sobre a extrema-direita no poder, se o racismo está mais, se as manifestações do racismo são mais diretas, eu acho que não. Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que elas sempre foram o que elas são, extremamente violentas. A questão é que a gente vive numa sociedade que é tão violenta, mas tão violenta, né, que para a gente violência é algo banalizado, é algo pequeno. Né? A gente vive numa sociedade que estruturalmente tão violenta, tão racista e tão violenta, né, que a gente ainda compra a ideia de que o racismo aqui é mais sutil, de que é um racismo cordial, de que tem uma outra expressão que eu não lembro agora, mas que todo mundo usa, racismo velado. O racismo no Brasil nunca foi velado. O que acontece é que a gente vive numa sociedade tão violenta que a gente não considera, por exemplo, violência psicológica como violência. Né? A gente acha que para ser violento, você tem que matar alguém, esquartejar, colocar dentro de uma mala, botar fogo e jogar no fundo do rio, se a pessoa não mereceu. Porque se a gente achar que ela mereceu, isso não é violência para a gente. Né? Então, eu não acho que com a extrema-direita o racismo está mais explícito. Eu acho que a gente está criando... O que, na verdade, acontece hoje, talvez, seja o fato de que a gente está mudando a nossa sensibilidade em relação à violência. Né? E está conseguindo nomear melhor, né,
as manifestações do racismo na nossa sociedade. Eu acho que é isso. Porque é isso, às vezes a gente não conseguia usar a palavra racismo para expressar a dor que a gente sente. E hoje muito mais pessoas conseguem fazer isso. Bom, voltando para a Virgínia, desculpa. Mas isso tem tudo a ver com o trabalho dela. Bom, ela escreveu 2 trabalhos que são importantes para quem é da área, né, das relações sociais e do movimento PSI e das ciências sociais no Brasil. Primeira dissertação dela na Escola Livre de Sociologia e Política, defendida em 1945, chamado Estudos de Atitudes Sociais de Pretos e Mulatos em São Paulo, onde ela vai investigar a Frente Negra Brasileira, o jornal da Frente Negra chamado A Voz da Raça, e vai fazer uma pesquisa em escolas públicas, em 5 escolas públicas da periferia de São Paulo, né, tentando entender como o racismo se estrutura na cidade. E o segundo trabalho dela, que é muito importante, né, é um trabalho chamado Atitudes dos Alunos dos Grupos Escolares em Relação com a Cor dos Seus Colegas, publicado inicialmente na revista EMB, em 1953, e que faz parte do projeto da Unesco de São Paulo. A Unesco, no final dos anos 40 e início dos anos 50, promove uma grande pesquisa sobre relações raciais no Brasil, porque ela achava que talvez as relações raciais aqui fossem mais cordiais que no resto do mundo, né? Porque ela estava vendo a ascensão do apartheid na África do Sul, vendo o segregacionismo nos Estados Unidos e pensando, puxa, no Brasil parece que as coisas são mais cordiais, vamos ver como são. E aí, na verdade, quando eles fazem essa pesquisa, eles se dão conta de que o Brasil não é essa cordialidade que a gente acreditava, ou que ainda alguns acreditam, né, que seja. Eu vou falar rapidamente do segundo projeto, da participação dela no projeto Unesco, porque assim, a Virgínia, com a equipe dela, ela faz uma investigação com crianças que estudam em escolas públicas de São Paulo, e ela aplica mais de 5.000 testes com crianças de escolas públicas de São Paulo para entender como se estrutura o racismo na infância, né? Isso, para os anos 50, é uma coisa imensa. Só para vocês terem ideia, o que a gente acha no Brasil, que é a maior pesquisa sobre relações raciais no Brasil, que é o da Folha de São Paulo, do Datafolha, que é de 1995, entrevistou 4.000 pessoas, 4.900 pessoas. A Virgínia entrevista 5.000, né? 5.000 crianças nos anos 50. E aí ela vai tentar entender como que se manifesta o racismo na infância, pensando principalmente que o problema do racismo está justamente na configuração da branquitude e não dos negros. Mas o que é muito interessante do trabalho dela é que ela diz assim, para ser racista, uma pessoa não precisa olhar para um sujeito negro e dizer, olha, você é negro, eu não gosto de você. Ela pode usar outras expressões, né, em vez de usar o racismo direto. Então, ela diz assim, essa criança é preguiçosa, em vez de falar essa criança é negra, ela vai dizer essa criança é preguiçosa, ou essa criança não aprende. Então, necessariamente, para ser racista, você não precisa usar a palavra negro ou ofender a pessoa diretamente pela cor. Isso parece algo banal hoje, mas nos anos 50 não era nada banal você entender justamente isso. E é muito interessante quando a gente vê as críticas do trabalho da Virginia Leonid Bicudo, dos anos 50, principalmente a crítica no campo das ciências sociais, dizendo que isso era um absurdo. Que se uma pessoa, que o racismo só existe se o racismo é explícito e direcionado. E ela vai dizer, não, existem outras formas, né, de você exercer o racismo, principalmente na infância, você não precisa ser tão direto. Então, eu só queria falar um pouco desse trabalho, que eu queria centrar mesmo nosso debate um pouco mais nesse primeiro trabalho, que é o estudo de atitudes sociais de pretos e mulatos em São Paulo. Essa é a primeira dissertação, já deu meu tempo, né? Desculpa, eu detesto fazer isso. Te peço desculpas, mas eu estou preocupado com a questão do debate, se você poderia resumir um pouquinho para a gente poder abrir. Mais 5 minutos eu termino. Tudo bem, desculpa. Não, imagina. Vamos lá. Tá, bom, estou aqui. O estudo de atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo, então, é a primeira dissertação de mestrado
no campo das ciências sociais no Brasil, né? E esse primeiro trabalho de mestrado nas ciências sociais do Brasil é um trabalho que vai se estruturar através da questão racial. A história das ciências sociais no Brasil nasce, um pouco da história das ciências sociais no Brasil, nasce com uma mulher negra, jovem, estudando questões raciais. E tentando entender as questões raciais, né, porque dizia que ela entra nas ciências sociais em 1936, se forma em 1938, a graduação aquele ano era de 3 anos, ela vai estudar sociologia porque ela quer entender por que se estrutura o racismo, como se estrutura o racismo, e porque ela acha que a sociologia, de certo modo, é uma penicilina sociológica, que com a sociologia a gente poderia derrotar o racismo no Brasil. Rapidamente ela descobre que isso não aconteceria, né? Em 1937 ela começa a frequentar grupos psicanalíticos, vai se tornar a primeira mulher psicanalizada na América Latina, né, com a Adelheid Kor, uma psicanalista judia que vem para o Brasil, e aí ela começa a entender que talvez a solução fosse muito mais a questão individual, pensar na questão do indivíduo e do sofrimento dos indivíduos em relação ao racismo, do que necessariamente a questão estrutural. Ainda assim, no mestrado, né, ela volta ao mestrado, entra no mestrado em 1941, e ela começa a escrever sobre relações raciais, pensando como os negros entendem a cidade de São Paulo e as suas experiências na cidade. Então, isso é bastante inovador no trabalho dela, porque ela vai perguntar diretamente à população negra como que é a vida deles na cidade, né? E aí, é ouvindo a população negra que ela vai entender que, sim, existe racismo no Brasil, e eu estou falando isso, gente, porque nos anos 40, a ideia é de que não existia racismo no Brasil, né? O livro de Gilberto Freire, de 1933, Casagrande e Senzala, vai dizer que a gente vive numa harmonia racial, assim como vários outros autores vão dizer que a gente vive numa harmonia racial. Então, imagina o que é para uma mulher jovem que está na universidade escrever que existe preconceito racial, sim, e que a gente pode ouvir, entender isso, né, se a gente tiver uma escuta atenta para os sujeitos que estão em sofrimento. Então, acho que para quem é do campo psi, isso é bastante forte, né? Porque ela vai pensar justamente na questão do sofrimento e de como os indivíduos avaliam as relações deles, as experiências deles dentro da cidade. E aí ela vai dizer que existe preconceito, porque ela ouviu a comunidade negra, e que a questão da ascensão social, porque muita gente dizia que à medida que o negro ascende socialmente, ele embranquece, ela vai dizer que isso é uma mentira, que à medida que o negro ascende socialmente, que ele cria consciência racial. Por quê? Porque entendendo que o que segura ele, né, que o que segura ele não é classe, mas é justamente cor. Então ele pode estudar, né, ele pode ter uma profissão, como advogado, dentista, mas ele não vai ser aceito nas associações, ele não vai ser aceito em hotéis, ele não vai ser aceito nos clubes, os filhos dele não vão conseguir estudar nas mesmas escolas que a classe média estuda. Então, ela diz que ela vai dizer qual que é o papel dessa classe média negra, principalmente dos sujeitos de pele mais clara também, porque eles vão perceber, ela vai colocar, vai dar um lugar social para as pessoas de pele mais clara, porque ela vai dizer assim, que são eles que vão perceber, né, mais diretamente que as amarras, né, em relação à ascensão social deles, não é em relação à classe, mas é em relação à cor, porque a cor deles remete diretamente à África. Então, muita gente diz, mas o negro de pele mais clara pode ser assimilado. E ela vai dizer, pode, mas também não pode. São esses que vão perceber que não existe assimilação. Então, o trabalho dela é bastante importante. Talvez agora seja melhor a gente debater um pouco sobre o trabalho, e a Clélia conhece, a gente pode conversar um pouco mais. Eu fiz só uma apresentação de contexto. E eu só queria mostrar um pouco mais. A Virgínia foi responsável... Então, é uma das primeiras pessoas psicanalizadas no Brasil, uma das primeiras psicanalistas brasileiras. O fato da psicanálise no Brasil não ter necessariamente a vinculação com a medicina, em outros países é necessário que você seja médico para exercer a psicanálise, aqui não, né? Também tem muito do esforço dessa comunidade paulistana que se reuniu, né, para dizer,
principalmente em torno da Virgínia e de outras mulheres que não eram médicas, né, para construírem a sociedade desse jeito, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, né, com sujeitos não médicos. Aqui só queria apresentar outras imagens dela para vocês. Ela foi muito importante na disseminação da psicanálise no Brasil. Então, ela tinha colunas semanais em jornais como a Folha da Manhã, como a Folha da Noite. Essa daqui, por exemplo, Fantasias Inconscientes e Decepções Amorosas. Vejam que eram colunas que eram expressivas, não eram colunas... Educação dos Sentimentos. Ela falava também muito sobre educação da infância, né? Como educar a infância. Publicou livros, estudou com a Melanie Klein, né? Ela foi para o Tavistock Center, passou 5 anos no Tavistock Center, e aí ela se torna muito importante no Brasil pela questão da psicanálise da infância. Aqui são outras... É que tem todo um contexto das imagens. Depois, se vocês quiserem me perguntar um pouco das imagens, eu posso falar um pouco sobre isso. Aqui é uma foto dela falando da vida dela lá em Londres e desses encontros com Melanie Klein. Aqui é uma das primeiras imagens que encontrei da Virgínia. Essa última imagem, que é um desenho, é uma aquarela, eu encontrei na biblioteca da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Foi um dos primeiros encontros que eu tive com a imagem da Virgínia Eliane Bicudo. E é muito interessante que, se você olha essa imagem, você não sabe que ela é uma mulher negra. Então, tem 3 inscrições de imagem que eu acho que são muito interessantes, porque remetem à mesma noite, né? Que é uma noite de festa da sociedade e tal. Essa primeira, que pela luz a gente consegue entender um pouco melhor da cor da Virgínia Eliane Bicudo, né? Essa segunda imagem, que assim, a exposição do flash estoura, e aí a cor dela fica um pouco mais difusa, a gente não consegue nomeá-la, né? E nessa última imagem aqui, que é uma fotografia, que é um desenho inspirado nessa imagem aqui do meio, que eu mostrei para vocês. Aqui é o folheto do centenário de nascimento da Virgínia Eliane Bicudo. O centenário foi comemorado lá na Sociedade Brasileira de Psicanálise. Aqui 2 livros que foram escritos sobre a Virgínia. Existe um do Jorge Abraão, que é um psicanalista, um professor de psicanálise da infância na Unesp, chamado Virgínia Bicudo, a trajetória de uma psicanalista brasileira. Virgínia com Juscelino, Virgínia com Durval Marcondes, que também faz parte da psicanálise, da história da psicanálise no Brasil. E aqui só uma última imagem que eu gostaria de mostrar para vocês, compartilhar com vocês. A Sociedade Brasileira de Psicanálise, seção São Paulo, no centenário da Virgínia, há 10 anos atrás, eles lançaram como se fossem esses pequenos selos, né, que eu acho que são bastante interessantes. O primeiro remeteria... há uma controvérsia se é ou não uma imagem da Virgínia Eliane Bicudo, se seria dela ou de uma irmã, mas seria uma imagem dela na infância, mas há essa controvérsia, né, se é uma imagem dela mesmo. Essa segunda imagem já é a imagem da Virgínia mais jovem. A terceira imagem já é ela fazendo bastante sucesso na Sociedade Brasileira de Psicanálise, na psicanálise brasileira mesmo. E essa última imagem aqui é uma imagem já da Virgínia mais velha, que eu acho que é bem interessante, e que a gente já vê a pele, a cor da pele se pronunciando bastante, né? E uma certa estética negra dos anos 90, né? Então, muito dos anos 90, principalmente das mulheres mais velhas dos anos 90, né? Com longos colares, com lenços na cabeça. Mas eu queria lançar para vocês aí, que são psicanalistas, eu gosto muito dessa foto também pela projeção da sombra que está ali atrás, né? E eu sei que a sombra é algo bastante caro a vocês. Então, só pensando nessa trajetória da Virgínia Eliane Bicudo, ela morre em 93, e ela tinha a síndrome já velhinha, síndrome de acumuladora, eu esqueci o nome agora dessa síndrome, desculpem, e ela guardava tudo, até os cheques. O Suplicy fala isso, entrevistei Eduardo Suplicy, que foi psicanalizado pela Virgínia, até ela não descontava os cheques, ela guardava até os cheques de pagamento das sessões, ela guardava tudo. Então, só para pensar também quanto eu acho isso bastante poético assim, na trajetória dela.
trágico e poético, porque ela tinha um sentido de si, né? E o que significa essa história do acúmulo. Então, eu agradeço, eu fiz uma exposição bastante rápida, mas acho que a gente pode conversar um pouco melhor agora. E eu só queria falar da minha felicidade de estar aqui com vocês nessa manhã, compartilhando um pouco, então, da história da Virginia Helene Bicudo, que é uma figura extremamente importante para nós, para a história da psicanálise no Brasil. Acho que é uma justiça lembrar dela, não é? Lembrar de Juliano Moreira, de Neuza, pensar na memória como justiça para a comunidade negra no Brasil, porque a gente fez parte da institucionalização dessas disciplinas. A gente fez parte, né? A gente foi parte atuante, não existiria... Muita gente que está aqui na psicanálise hoje não existiria se não fosse Virginia Helene Bicudo. Então, para mim, é muito importante estar falando dela, para vocês, para psicanalistas, num dia como hoje, que seria o centenário, o aniversário de 110 anos dela. Obrigada, gente. Muito obrigado, Janaína. Parabéns pela fala. Me desculpe interrompê-la, mas é somente por uma questão de organização, de ordem prática. A vontade era ficar a manhã inteira ouvindo você e a Clélia. Desculpa. Tá bom? Essa que é a vontade, porque realmente é muito conteúdo, é muita informação. Parabéns. Pessoal, podemos então agora, a gente tem aí um teto, para não atrapalhar as outras mesas, até as 10 horas, é o que está na programação. A gente poderia fazer aqui 2 blocos, com 2 perguntas, 2, 3 perguntas. Se alguém quiser fazer alguma questão, escrever aqui no chat ou abrir o microfone e direcionar a pergunta, fique à vontade. Antes que alguém faça a pergunta, eu gostaria de agradecer muito a fala da Janaína e da Clélia, foi fantástico. E assim que a Ana falou de você, Janaína, e eu estendo também para a Clélia, eu fiquei bastante curioso, né? Eu fui consultar seu trabalho, sua tese, e fiquei bastante curioso com o fato que ele ainda não foi publicado. Então, quero deixar aqui em aberto, publicamente, né, um convite, caso seja do seu interesse, também da Clélia, de publicar pela nossa editora. Seria um prazer enorme pensar uma edição elegante, uma edição que valorizasse seu texto, as imagens. Então, está aberto aí publicamente um convite para publicar o seu doutorado, que eu acho que ele merece ter uma amplitude. Eu sei que ele já é bem conhecido, porque está disponível, né, na base de dados, mas que seria importante transformá-lo num livro. Se você ainda não... Se você já rejeitou todos os convites anteriores, considere o nosso. Também. Obrigada. Você também, Cléia. Obrigada. Bom dia, abertas as questões? Sim, sim. Cadê você, Ana? Eu, por motivos óbvios, não posso abrir a minha câmera. Alô, tudo bem, Ana? Bom dia, gente. Uma alegria imensa estar aqui hoje, juntando gente que eu nunca imaginei juntar na minha vida, que é o meu amigo Sérgio, de muito tempo, é o Langajo, que eu conheço há muito tempo, Clélia, que conheço, trabalho há muito tempo, da Psique, e Janaína, minha parceira também de muito tempo, e até lembrando aqui que eu fui ver essa defesa, hein, Janaína? Sim, eu lembro. Pensando nessas como diz você, nessas eliminações, né, de corpos negros, de histórias, enfim, fica difícil até para a gente estudar, né, esses intelectuais, essas pessoas que são tão importantes na nossa vida. Eu fiz escola de Sociologia e Política. A foto de Virginia Leone esteve sempre lá e eu nunca vi como uma mulher negra, nunca. Só depois do seu trabalho. Incrível, né? Incrível. E eu queria saber, então, de você e da Clélia, como é que vocês chegaram a esses estudos. Clélia já é da Psi, então Neuza talvez seja mais tranquilo, mas você não, Jana. Como é que você chega a Virginia? Isso para a gente explorar um pouco mais o quanto essa morte, né? Ela está para a gente todos os dias, até mesmo para as nossas escolhas, né? De trabalho.
Muito obrigada. Obrigado, Ana. A gente poderia fazer um bloco, né? E a gente poderia passar a palavra depois para as meninas? Olá, bom dia. Bom dia. Eu gostaria, se possível, que as palestrantes explicassem assim de uma maneira mais simples, que venha a ser mesmo o racismo estrutural. Ok. Acho que a gente pode ir para mais uma pergunta e a gente passa a palavra para elas. Bom dia, estão me ouvindo? Sou Rosane Romão, psicóloga, também não posso abrir a câmera, porque me pega aqui de surpresa, mas o que eu queria deixar é um agradecimento às palestrantes. Sou psicóloga daqui do Niterói, Rio de Janeiro, mulher negra, e fico emocionada, a Janaína já me conhece, e quando eu pude assisti-la a primeira vez, eu brinco que eu fiz um mico de tanta alegria, porque eu já sou formada há 34 anos e não conhecia Virginia Bicudo. E eu era ainda estudante. A Neuza Santos, eu tive a oportunidade de ler o livro ainda jovem, me tornar negra mais um pouco, porque tinha na família a militância, e eu já estudo muito sobre esses apagamentos, inclusive estudei um pouco o Guerreiro Ramos no meu mestrado. Eu também digo que ele seria psicólogo porque ele trouxe o psicodrama no Teatro Experimental do Negro, e foi super invisibilizado. Então, falar um pouco desse apagamento nos dói muito, né? Até após o 20 de novembro e tudo que aconteceu ontem e que acontece todo dia. Eu fui no meu histórico do Face, eram todo dia, e não só no 20 de novembro, né? Sempre acontecem as nossas mortes de todos os jeitos. E uma coisa assim que dói é, né, como aconteceu com a Neuza Santos, a Virginia Bicudo, e essa questão do cheque, né, dela guardar, eu acredito que muito ter a noção que a gente tem que provar o tempo todo da nossa capacidade, da nossa intelectualidade, da nossa competência e do nosso valor. Um cheque, se eu não me engano, né, o valor alto, que era um cheque, né, de uma consulta dela, eu acredito muito que foi isso, o resguardar da verdade da vida dela, que ela realmente existiu, porque a gente é tão invisível, apesar de ser tão colorido, né? Mas a gente consegue ser, entre aspas, tão invisível que é preciso o tempo inteiro mostrar que somos de verdade. É isso. Então, só quero agradecer a vocês por esse momento. Tá bom? Muito obrigada. E a gente está aqui, e a gente continua, e a gente não é à toa que é tão colorido assim, porque mesmo que não queiram, nos verão muito mais ainda. Obrigada a vocês. Obrigado, Rosane. Clélia e Janaína, passo a palavra para vocês. Você prefere, Janaína? Quer começar? Não, pode falar. Não? Tá bom. Bom, obrigada pelas colocações, muito obrigada. Sabe o que eu fiquei pensando, Luiz? Ainda estou pensando na sua pergunta, e a resposta da Janaína ajudou também a pensar outra coisa. E acho que também, né, no Instituto Alma, Psique e Negritude, a gente tem feito esse exercício também, né, de pensar sobre várias questões. E aí estou lembrando de uma das nossas aulas, a gente tem se dedicado muito à formação, né, concurso anual, inclusive, de Psicologia e Relações Raciais. E é sempre essa junção da sociologia, da psicologia, porque não dá para atender nesse país sem considerar a sociologia. Se a gente faz uma formação só em psicologia, tá capenga. Né? Aliás, capenga é, se não me engano, uma palavra banto, né? Tem jeito de banto. E uma das coisas que a Lélia Gonzalez nos mostra é o quanto a presença negra está na sociedade sem ser enxergada. Então, realmente, não nos tornamos invisíveis, as pessoas se cegaram por conveniência e conivência, né, nessa eliminação. Mas voltando, eu viajo, mas eu geralmente consigo voltar.
da pergunta do Luiz, eu fiquei pensando uma coisa, que talvez, além do que a Janaína colocou, eu não sei se está mais explícito, eu acho que agora as pessoas que não eram tão atingidas por essas violências estão sendo atingidas também, que tem a ver, o Sérgio falou do Mbembe, né, da necropolítica, e me parece que é isso também, agora está atingindo todo mundo, como o Mbembe já analisou, né, que vai se espraiando, se espalhando. E aí eu lembrei do Césaire, né, que já dizia que na Europa é tão chocante até hoje, e a psicanálise é uma ciência que fala bastante do nazismo, dos horrores, né? A gente tem inclusive autores, o Viktor Frankl tem uma obra incrível que ele produziu, inclusive tendo estado em campo de concentração. Mas o nazismo só choca tanto até hoje, e não é que não deva chocar, mas ele choca mais do que outras atrocidades, do que outros extermínios, do que o Holocausto Negro no Brasil, porque a Europa, naquele momento, estava praticando contra a própria Europa práticas de tortura e extermínio que até então e depois disso pratica com outras regiões. Então, pensei isso para dizer que talvez agora também as pessoas estejam mais atentas, porque agora está chegando em todo mundo. Algumas, né, a ditadura terminou para um grupo social no Brasil e continuou para nós, a pandemia é mais intensa para nós, mas quando começa a chegar para outros grupos, aí as pessoas doem na própria pele e começam a enxergar a dor das outras, infelizmente. Precisa doer na própria pele. Mas enfim, voltando. Nossa, eu pensei tantas coisas aqui, fiquei anotando também. A Janaína falou do sobrenome. Vocês sabem que eu tenho uma... Por que eu anotei isso? Porque, bom, eu não vou falar só das perguntas, mas vou tentar ser breve. O nome é uma coisa super importante na psicanálise. O nome do pai, né? Tanto o nome literalmente do pai, quanto o nome do pai em intervenção, né? Do limite. E aí, gente, é tanta coisa que a psicanálise não ouve, que, assim, às vezes, sabe quando você sai na rua e tá todo o povo sem máscara e você fala, gente, eu tô louca? Eu me sinto assim, quando eu enxergo o racismo e o sexismo, as pessoas não enxergam, eu falo, não é possível, porque é escancarado, né? É naturalizado, mas é escancarado. E a coisa do nome, o meu sobrenome Prestes, que está aqui, está na minha tese, né? Passei para o meu filho, é o sobrenome da família que escravizou a minha. E eu tenho isso registrado, a certidão, a declaração de nascimento do meu bisavô, feita por uma igreja católica, diz, atesta o nascimento de Josué, sem sobrenome. Filho de Gabriela, sem sobrenome. Escrava da senhora Gertrudes Prestes. Mas como é que a gente não se toca que no Brasil os sobrenomes não são africanos? Que até isso foi impossível manter. Que eu não posso tirar a cidadania porque eu não sei de que país minha família veio. Como é que a gente atende uma pessoa sem considerar esse dado? Na hora de fazer o heredograma, a árvore genealógica, a anamnese, o psicodiagnóstico, como é que a gente não se toca disso tudo? É isso para dar um exemplo, teria milhões. Então, realmente, o sobrenome para nós é isso, né? Também falar das questões... Não, e é incrível, a Janaína falando, eu falei, gente, ela está falando de uma época tão distante, e ontem o nosso vice-presidente dizendo que não tem racismo no Brasil. Então, a gente não está falando de coisa distante. Juliano Moreira ainda é eliminado hoje. Os Julianos Moreiras de hoje. E o que a gente produz na universidade, além de eliminar, né, e elimina os nossos corpos, os nossos conhecimentos, os nossos nomes, porque na universidade uma das coisas que a gente aprende é perguntar para as comunidades como elas fazem as coisas, voltar para a universidade e assinar com o nosso nome. Então, além de eliminar, a gente se apropria. Né? Isso também é extermínio. As questões raciais que a Janaína falou que na sociologia estão presentes desde sempre, também na psicologia. A psicologia social surge desse projeto, do projeto Unesco. E Nina Rodrigues já falava no campo psi, a partir do racismo científico. Então, o tempo inteiro a psicologia fala sobre raça, mas ela fala posicionada, porque nunca foi neutra. Podemos até ser imparciais, mas nunca neutros. Né? Então, enfim. E aí, como chegar nesses estudos, né? Então tem isso, é muito resumido, para passar logo também a palavra. Eu conheci Juliano Moreira, Neuza, Virgínia, e os três foram homenageados no primeiro Encontro Nacional de Psicólogos Negros,
que aconteceu em 2010 na USP, organizado pelo movimento social. Eu conheci no movimento social, eu fiz o doutorado na USP, com sanduíche na Universidade do Texas. Lá eu vi algumas coisas porque era um departamento negro, mas todas essas figuras, Fanon, Guerreiro Ramos, eu conheci no movimento negro e de mulheres negras. Então foi aí que eu conheci essas figuras, e é onde eu continuo estudando. E sobre o racismo estrutural, eu vou deixar para a Janaína, que também a área dela discute muito melhor. E uma última coisa, eu acho que uma outra forma de eliminação é quando a gente só resgata essas figuras para falar como elas morreram, para falar resumidamente. A gente precisa estudar essas teorias e não citar um ou outro e se dizer antirracista, que agora está na moda, pôr aquele negócio em volta da foto do Facebook e citar 2 ou 3 autores. E, então, eu espero que a gente possa realmente estudar a Neuza, né, e não promover outra morte, que é trazer a figura dela só para falar das partes ruins da história dela e não da teoria que ela produziu, que é imensa e super interessante. Janaína. Concordo, concordo imensamente. Eu tenho ficado muito preocupada com isso, porque às vezes é muito fácil a gente resgatar a trajetória das pessoas e não o pensamento. E quando a gente vai ler, né, Neuza, quando lê Juliano, quando vê Virgínia, é o mundo que se abre e a gente não está dando conta disso. Então, eu sempre tenho essa preocupação, exatamente de ler, de sentar e ler Virgínia Helena Bicudo. Rosane Romão, um abraço, Rosane. Rosane é uma parceira aqui no Rio, de Niterói. Tão difícil falar de Rosane, mas ela é tão fácil também, mas ela também é tá na guerrilha antirracista, né, a partir da psicologia, e o trabalho que ela faz sobre o Guerreiro Ramos também é extremamente importante para a gente, né? Então, muito do que a gente tem visto no esforço do Estado do Rio de Janeiro para se pensar questões raciais e psicologia vem do grupo da Rosane, assim como aí em São Paulo, para pensar na questão da psicanálise e relações raciais, tem o Ama Psique, aqui o grupo da Rosane é muito significativo para a gente, eu sempre agradeço a presença dela nas minhas falas, assim, tem sido muito, muito importante. Queria falar sobre o trabalho que ela está fazendo agora, sobre o Marcos Somão, que também é muito importante para nós. Ana Lu, como eu cheguei até Virgínia Helena Bicudo? Eu fiz um mestrado sobre a presença de mulheres negras na Unicamp, né, estudantes negras na Unicamp, e aí um dos subcapítulos que eu escrevi é um pouco sobre o histórico de mulheres negras no ensino superior no Brasil. Queria fazer, né, pensando na história. Eu encontro, ao mesmo tempo, estava na área de educação, é muita coisa, né? Estava na área de educação, queria encontrar um projeto para o doutorado, e comecei a ler a revista IMB, porque eu queria ver como se dava a questão das relações raciais na década de 30 e 40, nessas revistas de sociologia. Então, eu fui pesquisar na revista de sociologia e na revista IMB. Encontrei o artigo da Virgínia Helena Bicudo. Ao mesmo tempo, porque essas coisas acontecem juntas, né, o Estado de São Paulo estava fazendo uma homenagem a figuras ilustres, né, a negros ilustres. Eu lembro que era o Leandro que estava coordenando isso. E aí eles colocaram aqueles banners imensos pela cidade. Então, eu lembro que tinha a Virgínia Helena Bicudo, o Mário de Andrade, que deu uma certa celeuma aí em São Paulo, e outras figuras importantes, negras importantes. Eu vi a figura da Virgínia Helena Bicudo, estava escrito socióloga e psicanalista. E eu estava lendo o texto dela. Tinha acabado de ler. E eu falei assim, será que é a mesma pessoa? Não pode ser a mesma. Olha só, ainda pensei, deve ser uma outra Virgínia Bicudo, porque devem existir muitas, né? Não, só existia ela mesma. Porque eu fiquei pensando assim, bom, se ela é uma mulher negra, socióloga e analista, meus colegas da sociologia e das ciências sociais já teriam dito isso em algum momento, né? Para mim, nas aulas. Eu não sou das ciências sociais, eu vim da filosofia, mas eu falei, puxa, alguém teria dito, eu saberia, a gente saberia que ela existiu, né? Porque se tem um banner desse tamanho de uma socióloga e psicanalista negra, a gente saberia.
E as pessoas não sabiam, simplesmente eu fui perguntando, olha, você sabe da Virginia Leone? Ela trabalhou com Florestan Fernandes, ela escreveu tal coisa, e ninguém sabia, ninguém sabia, ninguém. Aí eu falei, puxa, vamos escrever um projeto, escrevi, foi aprovada na USP, mas foi sempre um desconforto, não foi um mundo confortável para mim, o doutorado não foi nada confortável. Várias vezes as pessoas me confrontavam, principalmente professores que já estavam do campo das relações raciais, alguns dizendo que eu estava inventando uma mulher negra, né, que era uma invenção. As fotos, algumas das fotos que vocês viram, né, tem algumas fotos que abrem muita discussão se ela era uma mulher negra ou não. O fato é que vocês viram as fotos da família, ela se reconhecia como uma mulher negra, isso é uma coisa bastante importante. Quando a gente vê as fotos coloridas, principalmente fotos com cor, você vê que ela era uma mulher negra, mas o tempo todo as pessoas ficavam dizendo que eu estava inventando uma figura, que eu estava inventando uma socióloga. Tem gente que até hoje diz que eu invento uma socióloga, que ela não é. Tem o livro dela aqui, gente, e as pessoas dizem que isso é uma invenção. E aí eu comecei a pensar por quê, e é porque é um impacto muito grande, principalmente para a geração mais velha de pesquisadores das relações raciais no Brasil, principalmente pesquisadores brancos, terem passado por ela em brancas nuvens. Porque muitos dos estudos da sociologia no Brasil vão dizer que a sociologia vai reconhecer a existência do racismo a partir dos trabalhos do Florestan Fernandes e a partir do trabalho dele no projeto Unesco, que se consolida em 55. Só que a Virginia está escrevendo 10 anos antes dele. 10 anos antes dele, ela já está escrevendo sobre a existência de preconceito racial, usando a metodologia da Escola de Chicago, que é a principal metodologia daquele momento. Então, ela está fazendo um trabalho de ponta, né? E aí as pessoas ficavam muito impactadas por isso, por escreverem sobre relações raciais e terem passado por ela sem se aterem para o trabalho dela e sem se aterem para o fato de que ela era uma mulher negra. Então, eu fui convidada a sair de salas enquanto eu estava fazendo pesquisa e perguntando para um professor, olha, o senhor conheceu o Bararanda? Ele, sim, era uma psicóloga, e com o desprezo que as ciências sociais têm pelos outros campos, saber. E aí eu lembro da hora que eu falei para esse professor e mostrei a imagem dela, mas o senhor sabia que ela era uma mulher negra? Ele pegou, olhou para mim e disse, olha, então, ele ficou tão chocado, eu senti o choque, que ele disse, olha, eu tenho outro compromisso agora, será que você pode voltar outro dia? Então é meio chocante para essa comunidade ter que reconhecer e admitir que ela operou dentro de um processo de eliminação epistêmica. Já estou extrapolando a pergunta, né, Ana Lu? Mas só para retomar, porque você conhece um pouco da trajetória desse trabalho, né, e muitas vezes eu tentei desistir desse trabalho. Quem me obrigou a ir adiante foi o meu orientador. Né, no meio do caminho disse, não, vou estudar outra coisa. Ele falou, não, a Virginia é extremamente importante para nós, a gente vai dar conta. Porque eu tinha medo de envergonhá-lo, eu tinha medo de estar inventando mesmo alguém no mundo. E não era invenção, né, gente? Ela está aí ganhando o mundo hoje. Tinha mais alguma pergunta? Eu queria ler posso ler um trecho só, rápido? Um trecho do trabalho da Virginia, meio que para encerrar a minha fala? Eu sei que a gente está... Posso? É rapidinho. Caso número 23. Trata-se de uma moça parda, de 28 anos de idade, solteira. Possui curso secundário e exerce funcionalismo público. Deu-nos suas opiniões nos seguintes termos. A cor motiva, e aí a moça falando, né? É que a transcrição da fala dessa jovem. A cor motiva grande complexo de inferioridade. A gente se sente inferior ao branco, feia, diferente, e muitas vezes tem vergonha de si mesma. Consequentemente, manifesta-se o retraimento, um sentimento de humildade, levando a pessoa a evitar aparecer. Pelo desprezo, os brancos nos colocam nessa situação. Antigamente, eu sentia muito mais a atuação daquele complexo. Hoje, não tanto, porque procuro melhorar a minha aparência. Quando aluna do grupo escolar, eu tinha vergonha de ficar diante da classe, e só hoje eu sei por quê.
Não ando na companhia de pretos ou mulatos, e diante do branco, não o sinto me repelindo. Daí me convencer que o desprezo da parte do branco não era tão forte como eu pensava. Eu me convenci de que não sou preta, apenas descendo de preto pelo lado paterno. Hoje, se espera que uma coisa se realize e se dá o contrário. Eu atribuo isso à cor. Por exemplo, em questão de casamento, penso que até hoje não deu certo por causa da cor. Apesar disso, eu me sinto mais independente do complexo. Não sou tão tímida quanto fui. Eu evito a companhia do preto e do mulato por ser deles, por vergonha. Ninguém quer a companhia deles. A gente também fica acanhada de andar com eles. Não seria capaz de amar um preto ou um mulato, mas desde que não se percebam traços de ascendência preta, eu me casaria com uma tal pessoa. O que importa é a aparência. Já tive muitas experiências desagradáveis por causa da cor. Há dias, fui obrigada a discutir com 2 pessoas estranhas brancas, por questão de lugar em uma condução, e disse-me uma delas: a gente se meter com negro é nisso que dá. Nas atitudes com o namorado, eu deixo que ele resolva se me quer ou não. Se eu fosse branca, não seria tão submissa, mas tomaria iniciativa para encaminhar ao casamento. Então, esse é um dos relatos que ela coleta em 1945. Eu acho que é tão atual ainda, de certa maneira. Né? Então, é só porque eu queria também que a gente ouvisse um pouco dela falando. Obrigada, gente. Desculpa aí se eu extrapolei. Obrigado, Janaína. Obrigado, Clélia. Sérgio, são 10h10. A gente abre para mais uma rodada ou podemos encerrar por aqui? Não, acho que a gente está no limite, Daniel. Uhum. Se a Janaína e a Clélia quiserem fazer uma consideração final para a gente encerrar a mesa. Tá, serei breve. De novo, agradecer em nome do Instituto Ama Psique e Negritude, a oportunidade de estar aqui, que a gente tenha outros diálogos, e eu termino com uma frase da Neuza, vou nessa mesma inspiração da Janaína. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Obrigada, gente. Janaína, microfone desligado. Está fechado, Janaína. Pronto? Abriu? Ah, agora ele abriu. Ok. É que o meu microfone estava fechado aí. Eu só agradeço, termino isso com a fala da Virgínia, queria agradecer e saudar esse evento que vocês estão fazendo hoje, ele é extremamente importante e histórico. Obrigada. Perfeito, então, pessoal. Então, assim, encerramos a primeira mesa do evento. Agradeço a todos e a todas pela presença, agradeço a Clélia, a Janaína pelas falas e enfatizo aqui o convite para que vocês possam acompanhar as próximas atividades que vão ocorrer ao longo do dia, ok?